Bom dia, graça e paz. Meu nome é Simone Helena e você está no meu devocional diário. Nós estamos lendo o grupo dos Salmos de Romagem, que formam um inário dentro do livro dos Salmos. E hoje nós estaremos no quarto salmo do grupo de Romagem. Estamos subindo essa escada, né, em direção a Jerusalém. Lembrando que os salmos de Romagem são os salmos cantados pelos peregrinos que eles tinham por lei de Deus, de pelo menos uma vez ao ano a Jerusalém, no período das festas. Nós temos três contextos onde eles poderiam estar indo a Jerusalém, da onde eles estivessem, onde eles morassem, eles teriam que sair da sua casa e a Jerusalém, ou na Páscoa, ou na festa dos tabernáculos, ou na festa do Pentecoste. Primavera, verão e outono eram as oportunidades deles estarem indo a Jerusalém. Lembrando também que nem toda família tinha condições financeiras de ir, tinha dificuldade de ir, ou então estava muito longe da onde poderia chegar a Jerusalém, finanças também impediam. Então nós vemos o contexto dos salmos, eles falam muito da questão das aflições que eles passaram antes no passado, das aflições que eles passam no presente, né? O Salmo 120 mostra isso, um homem que está longe de Jerusalém, não tem como chegar em Jerusalém, está longe da sua casa, e ele tem passado por um momento de mentiras e aflições. Aí nós vemos, vai caminhando, nós vemos o Salmo 121, que é um salmo de pedido de proteção, para caminhada, para quem vai estar caminhando em direção a Jerusalém. Aí nós temos o Salmo 122, que é Davi, que fez toda a questão de organizar o tabernáculo de Deus em Jerusalém, para que a arca do Senhor tivesse o seu lugar, a sua casa, como Deus havia prometido a Moisés. No Salmo 22 vemos Davi também falando da alegria, da graça de estar na casa do Senhor, do prazer de estar na casa do Senhor, aonde a paz do Senhor reina, onde nós temos que pedir a paz que habite no meio da nossa casa, na casa do Senhor. E hoje nós chegamos no Salmo 123, que é uma oração. São somente 4 versículos. E é uma oração de pessoas que estão sendo perseguidas, caluniadas. É uma oração por um auxílio divino emergencial, né? Então vamos ler assim. Diz a palavra do Senhor. Ergo meus olhos em tua direção, a ti que habitas nos céus. Como os olhos dos servos estão atentos à mão de seus senhores, e os olhos da criada à mão de sua senhora, assim nossos olhos estão voltados para o Senhor, nosso Deus, até que ele expresse sua misericórdia para conosco. Piedade, Senhor, tem compaixão de nós, porquanto estamos cansados de tanto desprezo. Estamos fartos de tanta zombaria dos soberbos e da humilhação dos arrogantes. Até aqui, somente 4 versículos, uma oração poderosa, uma oração de alguém que está sofrendo desprezo, escárnio, zombaria. Como eu já falei no primeiro vídeo, o Salmo de Romagem, eles fazem 3 menções. Eles fazem a lembrança das aflições passadas por Israel, eles cantam a proteção e o cuidado durante a viagem e eles cantam a bênção de ter chegado a Jerusalém. O Salmo 23, ele faz uma menção ao passado, as aflições passadas pelo povo de Israel. A gente pode encaixar ele em 2 momentos, em 2 contextos. O primeiro momento seria aquele que Ezequiel era perseguido por Senaqueribe, que Senaqueribe zombava do povo de Israel, querendo invadir o reino do... Tive que dar uma pausa, mas voltei. Então, a questão de Senaqueribe está zombando lá no povo de Israel, né, de Judá, né, da tribo do sul. E nesse contexto de estar zombando, era o período em que as tribos estavam divididas, Reino do Norte e Reino do Sul, e Senaqueribe queria invadir Judá. Um outro momento em que os estudiosos colocam esse Salmo 123, que é o mais provável, é o período em que o povo volta do cativeiro babilônico, e nessa hora
eles chegam a Jerusalém, chegam no contexto de Samaria, e Samaria está o quê? Dominada por pessoas de várias localidades. Está uma miscigenação, está uma mistura de povos. Primeiro que o rei da Síria, quando levou a tribo do norte cativa, ele trouxe pessoas de outros lugares, de outros povos, de outras nacionalidades e deixou em Samaria. E depois, já haviam se passado 70 anos que o povo do sul, que é a tribo de Judá e Benjamim, estava no cativeiro babilônico. E Deus cumpre a promessa que fez ao profeta Isaías, levantando Ciro, lá na Babilônia, e Ciro liberta, permite que o povo volte para Jerusalém e permite que o povo volte para reconstruir o templo. Então, quando o povo começa a reconstruir, Zorobabel com o seu grupo na primeira volta, né, começa a reconstruir o templo, começa o quê? As zombarias, as pessoas fazendo de tudo para embargar a reconstrução do templo. Nós vemos essa história no livro de Esdras e Neemias. Se você lendo, você vê as dificuldades que esse povo passou. As dificuldades de construir, reconstruir, né? Construir um novo templo, porque eles não conseguem reconstruir o templo de Salomão, e foi totalmente destruído. Eles constroem um novo templo, um segundo templo, aí nós chamamos o período do segundo templo, né? Esse período do segundo templo, que a dificuldade que vem, aí a gente conhece bem o nome deles, né? Sanbalat, Tobias e Gessem. Eles ficam ali o quê? Zombando daquele povo, daquele grupo que tenta. E eles fazem de tudo. Eles chegam até embargar um período que é na época de Zorobabel. Depois o rei envia cartas proibindo que ninguém proíba, né, impeça, né, de haver a reconstrução do templo. Aí Neemias está lá no palácio triste, descobre que os muros não foram reconstruídos. Ageu levanta e reclama. Deus levanta profetas para suscitar o povo e falar: vamos reconstruir, vamos à obra, mas o tempo todo o povo que está lá tentando reconstruir o templo, seguir sua vida, reconstruir a cidade, ele está sendo zombado, está sendo escarnecido, está sendo humilhado, está sendo debochado. Onde está seu Deus? Seu Deus não era o do ouro da prata? Que templo é esse que vocês estão reconstruindo? Que coisa humilde, porque a glória do templo de Salomão não volta, não é a mesma coisa. E até o povo chora, né, quando vê aquele templo tão pequeno, tão humilde, perto daquela magnitude que era de Salomão. E o salmista, que esse Salmo 23, ele faz parte do grupo dos Salmos Anônimos. Nesse contexto de humilhação, de zombaria, de voltar de cativeiro, ele ergue os olhos. Diferente do Salmo 22, que fala: ergo meus olhos para o monte, que ele procura o Senhor. Esse não, ele já tem a certeza. Ele fala assim: ergo meus olhos em direção a ti, nos céus. É um salmo convicto de quem conhece Deus. Eu ergo meus olhos a ti que habita nos céus. Então ele busca a Deus no lugar certo, no trono, no céu, no santo dos santos. Ele sabe aonde ir, ele sabe aonde se entronizar para falar com Deus. E ele fala: ergo meus olhos a ti que habita nos céus. Eu busco o seu trono, eu busco o lugar onde o Senhor está. Aí ele faz uma segunda busca: eu busco a sua mão. E ele compara no verso 2, como ele busca a mão de Deus. Eu busco a sua mão como os servos e as servas buscam a mão dos seus senhores. Como que era essa questão? Antigamente, o rei, principalmente os reis, né, eles não chamavam os empregados, eles não falavam o que ele queria, eles faziam sinais com as mãos. E os senhores também com os seus escravos. Era só movimento. Então, os servos o tempo todo tinham que estar olhando para as mãos dos seus senhores, para ver o que eles iriam pedir, o que eles iriam fazer. Ali, olhar a mão era a resposta, era a obrigação de todo servo, principalmente aqueles que estavam em torno do rei. O rei fazia o sinal e eles obedeciam.
o que o salmista diz? Meus olhos estão olhando para a sua mão, Senhor, esperando a sua ordem, esperando o Senhor dizer o que eu devo fazer. Esperando, aí ele fala, assim como os olhos dos servos e das servas estão aos seus senhores, assim nossos olhos, ele não fala só dele, ele fala do povo lá que está naquele contexto de humilhação. Nossos olhos estão voltados para o Senhor, nosso Deus, até que ele expresse a sua misericórdia. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidas, mas nós precisamos estar olhando para o Senhor, para ver o momento certo que a misericórdia dele vem sobre nós, no momento certo que a misericórdia dele nos alcança, no momento certo que a graça dele vem sobre nossa família. Então, esse salmista, ele é muito fiel a Deus. Ele sabe para onde olhar, que é o céu, o trono. Ele sabe buscar no trono. Ele sabe que ele tem que olhar para a mão do Senhor. E ele busca o quê? A misericórdia e a graça do Senhor. Ele fala, piedade, Senhor, tem compaixão de nós, porquanto estamos cansados de tanto desprezo e humilhação e zombaria. É um homem que sabe o que ele quer. Um homem que sabe onde buscar. Não é aquela oração perdida. Não é aquela oração sem fundamento. Ah, Senhor, seja feita a sua vontade. Ah, Deus, se o Senhor quiser. Não, ele sabe. Senhor, eu olho para ti. Eu olho para tua mão. E chega de zombaria, chega, estamos cansados de ser humilhados, estamos cansados de ser desprezados. Eu quero que o Senhor envie a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. E diz que naquele contexto chegou esse tempo, né? O rei vai e escreve uma carta proibindo que se fizesse qualquer coisa contra a reconstrução de Jerusalém. Ele proibiu que qualquer coisa se levantasse. Aí Neemias também chega depois e começa a reconstruir os templos. Esdras chega depois e começa a colocar ordem no povo, fazer uma limpeza geral. Então, nós vemos a resposta dessa oração. As coisas começam a entrar no lugar. As coisas começam a acontecer. Porque a boa mão do Senhor, como diz Esdras, quando ele faz a viagem lá da Babilônia, lá do período, lá daquele... no caso da Caldeia, né, para Jerusalém, ele fala que ele não teve coragem de pedir proteção na viagem, que a viagem era perigosa. E ele fala assim, eu não pedi porque eu disse para o rei, olha que Esdras faz, ele não pede proteção, guarda para proteger ele, porque ele havia dito ao rei que a boa mão do Senhor estava sobre ele, para o cuidar e proteger. Como é que ele ia pedir agora homens físicos para proteger ele, você tinha dito ao rei que Deus protegia o tempo todo? Então, Esdras sai a sua viagem em segurança, confiando que a boa mão do Senhor protegeria ele até Jerusalém. E ele chega em Jerusalém em paz. E ele conta isso na sua carta. Ele falou assim, eu não tive soldado nenhum acompanhando minha viagem, porque eu não poderia voltar atrás do que eu disse ao rei. Eu disse ao rei que o meu Deus, a boa mão do Senhor, era sobre mim. Então, ele confiou no que ele tinha dito e Deus honrou a palavra dele. Então, nós vemos homens de Deus confiando, de confiança no Senhor. É isso que fala esse salmo, orar com confiança. Agora, o contexto do desprezo. Todos nós passamos todos os dias por um momento de desprezo e escárnios por sermos cristãos, né? Entro numa faculdade, numa universidade, num emprego novo. A primeira coisa, você é crente? Começa a zombaria, o escárnio. E o que a gente deve fazer? Arrumar confusão? Não, nós já vimos que no Salmo 120 que nós não temos que arrumar confusão. Nós não temos que bater boca com ninguém. Nós temos que apresentar nossas demandas ao Senhor. Nossa vida sempre foi baseada em que os servos do Senhor são desprezados, humilhados, questionados, mas o tempo todo Deus nos orienta a buscar a Ele, a entregar nossas demandas a Ele, a entregar nossas dificuldades a Ele. Então, nessa sexta-feira, se você está muito cansado de tudo que você já tem passado na sua vida, se você tem passado um momento de zombaria, escárnio, deboche, onde você vive, no seu meio, pare um momento e vamos orar, e vamos entregar, e vamos buscar o Senhor, a proteção, a guarda, o livramento, e que os escarnecedores caiam por terra, né? Não tenham mais o que falar
como Daniel, quando foi para a cova dos leões queriam zombar do Deus de Daniel, né? E Daniel sai inteiro da cova dos leões e aqueles homens não puderam falar mais nada contra o nosso Deus. Que assim seja na sua vida, né? Que eles se calem, os zombadores se calem e que você possa confiar que a boa mão do Senhor está sobre a sua vida. Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa reflexão. Dá-nos uma sexta-feira abençoada, dá-nos uma sexta-feira de paz, um final de semana cheio da sua graça e da tua presença. Que possamos, Senhor, continuar subindo os degraus do aprendizado, Senhor, com os salmos de romagem. Que possamos, Senhor, subir os degraus de ver como é bom confiar no Senhor. Como é bom depositar nossas demandas na mão do Senhor. Como é bom, Senhor amado, descansar nossos problemas, buscarmos na direção certa, Senhor, e que possamos estar com nossos olhos fixos em Ti, que a Sua boa mão esteja sobre nossa vida para todos sempre. Amém. Beijo, até amanhã.